Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauravanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitri Labra Vista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shri Rupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 9, Nitya Dharma, Ciência Material e Civilização. Lahiri Mahashaya viveu na associação dos Vaishnavas em Sri Godruma por 3 ou 4 anos. E assim o seu coração tornou-se completamente puro. Em todos os momentos ele cantava Harinama, enquanto comia, caminhava ou se sentava, antes de dormir e após se levantar. Ele vestia roupas simples e nem mesmo calçava sandálias ou sapatos. Ele havia derrotado o seu orgulho, né, e a sua casta completamente, de maneira que assim que ele via um Vaishnava, ele logo oferecia reverências a ele, né, e pegava-lhe a poeira dos seus pés de lótus. Ele sempre buscava por Vaishnavas puros para poder honrar os remanentes, né, dos seus alimentos, né? Ou seja, sempre que ele via um Vaishnava, ele ficava, ele logo ia pegar os remanentes, né, do que quer que ele desse Vaishnava tivesse comido. Seus filhos vinham vê-lo, né, de tempos em tempos, mas quando eles entenderam o seu humor, eles, né, então partiram rapidamente, não mais querendo que Lahiri Mahashaya voltasse para casa com eles. Então, ao olhar para Lahiri Mahashaya agora, certamente pensaríamos que ele era um Vaishnava Babaji. Pela filosofia dos Vaishnavas de Sri Godruma, Lahiri Mahashaya compreendeu, né, havia compreendido que o princípio essencial é o desapego genuíno
né, dentro do coração, e não a adoção de uma vestimenta externa de renunciado. E para minimizar as suas necessidades, ele seguia o exemplo de Sri Sanatana Goswami, ou seja, cortava, né, o pedaço de um pano em 4 e utilizava como a sua vestimenta. Todavia, ele ainda utilizava um cordão sagrado ao redor do seu pescoço, né, sobre o seu dorso. Sempre que o seu filho queria lhe dar dinheiro, ele respondia: não aceitarei nem mesmo um centavo de materialistas. Chandrasekhar, o seu filho mais velho, certa vez trouxe-lhe 100 rúpias para um festival a fim de alimentar os Vaishnavas ali. Mas Lahiri Mahashoy se lembrou de Sridasa Goswami, né, que não aceitou aquele dinheiro. Né? Para quem não sabe a história de Dasa Goswami, Srila Raghunatha Dasa Goswami no caso, né, que também é chamado de Dasa Goswami, o pai dele continuou enviando-lhe uma espécie de mesada quando ele foi para Jagannatha Puri renunciar e viver como Mahaprabhu, e logo depois ele parou de receber aquele dinheiro, mesmo que fosse um dinheiro utilizado no serviço dos Vaishnavas, aquele dinheiro não era uma energia boa de se manipular. Né? Então ele até parou, inclusive, de receber esse dinheiro dos seus pais. Um dia, então, Paramahansa Babaji disse: Lahiri Mahashoy, você agora está livre de qualquer traço do comportamento de um não Vaishnava. Mesmo que, embora você tenha aceito, né, os votos de um mendicante, nós podemos aprender muito, né, com você sobre a renúncia. Você deve apenas aceitar um nome Vaishnava para que tudo então fique completo. E Lahiri Mahashoy respondeu: você é meu Parama Guru. Por favor, faça como bem desejar. Então Babaji Mahashoy disse: sua residência é em Sri Shantipur. Então você será chamado de Sri Adwaita Dasa. Porque Shantipur é o quê? É a cidade onde residiu Adwaita Acharya, né, associado de Mahaprabhu. Então ele deu o nome de Adwaita Dasa. Lahiri Mahashoy caiu, então, prostrando-se em reverências, e aceitou a misericórdia de seu novo nome. Desse dia em diante, todos então chamavam-lhe, desse dia em diante, todos então passaram a chamá-lo de Sri Adwaita Dasa. E eles se referiram a esse kutir no qual ele residia para fazer o seu bhajana como Adwaita Kutir. Kutir seria a cabaninha, né, ou seja, o quartinho onde ele vivia, independente do material que fosse construído. Mas antigamente, como a gente já viu aqui descrito muitas vezes, os babajis renunciantes que moravam nas florestas faziam as suas cabaninhas realmente de pau, de folhas. Né? Muito bem. Adwaita Dasa, agora, né, a gente vai passar a chamá-lo de Adwaita Dasa, ao invés de Lahiri Mahashoy. Ele tinha um amigo de infância chamado Digambara Chattopadhyaya, que havia conquistado grande riqueza e reputação através de importantes serviços feitos para a administração da corte muçulmana. Quando Digambara Chattopadhyaya alcançou a senilidade, né, a velhice, ele então se aposentou, né, do seu posto no governo e retornou para a sua vila em Ambika. Lá ele ouviu que o seu amigo de infância havia renunciado à sua casa e agora estava vivendo em Godruma, sob um novo nome, Sri Adwaita Dasa, e que ele estava então passando o seu tempo todo cantando Harinama. Digambara Chattopadhyaya era um adorador dogmático
da deusa Durga. E ele costumava tampar os ouvidos com as duas mãos, se ouvisse o nome de um Vaishnava. Então, quando ele ouviu que o seu amigo havia caído, né, entre aspas, ele disse para o seu servo: Vamanadasa, me arranje um barco imediatamente. Irei agora para Godruma. O servo rapidamente então alugou um barco e veio comunicar ao seu mestre. Digambara Chattopadhyaya era muito astuto. Ele era um erudito nos Tantra Shastras e altamente versado nas regras da civilização muçulmana. Seu conhecimento de Farsi e árabe, né, forçavam até mesmo os eruditos muçulmanos e professores a admitir a derrota em suas mãos. E ele até mesmo deixava os brahmanas eruditos estapafúrdios, estupefatos, né, com a sua expertise em argumentar sobre Tantra Shastra. Ele então conquistou assim uma reputação significativa em Delhi, Lucknow e outras cidades. E no seu tempo livre, ele então compôs um livro chamado Tantra Sangraha, que era um compêndio sobre Tantra, no qual ele demonstrava todo o seu vasto conhecimento através de seus comentários em diferentes versos. Então, Digambara pegou o Tantra Sangraha, né, e subiu no barco com um humor assim muito picante, né, muito quente. Estava nervoso. Dentro de 6 horas, eles chegaram então em Shigodruma, onde Digambara instruiu, né, um homem inteligente para ir até Sri Adwaita Dasa, enquanto ele mesmo permanecia no barco. O mensageiro de Digambara, então, encontrou Sri Adwaita Dasa sentado no seu kutira, cantando Harinam, e ofereceu-lhe reverências. Adwaita Dasa então perguntou: quem é você e por que você veio? E o homem respondeu: eu fui enviado pelo venerável Digambara Chattopadhyaya. E ele pergunta se Kalidasa ainda vive aqui, não, se Kalidasa ainda se lembra dele ou se o esqueceu. Shri Adwaita Dasa perguntou: onde está Digambara? Ele é o meu amigo de infância, como eu poderia me esquecer dele? Agora ele por acaso adotou o Vaishnava Dharma? E o homem disse: ele está sentado no barco, né, ali às margens do rio, e eu não posso dizer se ele aceitou ou não o Vaishnava Dharma, não sei. E o Adwaita Dasa disse: por que ele está ali às margens do rio? Porque ele não vem até o meu kutira. E quando o mensageiro ouviu essas palavras de convite, ele então partiu para informar Digambara, que então finalmente chegou ao kutira de Adwaita Dasa, dentro de 1 hora, acompanhado de outros senhores, né? Digambara sempre foi um homem muito generoso, e agora ele ficou muito assim alegre quando viu o seu amigo de infância. Ele abraçou o Sri Adwaita Dasa e cantou uma canção que havia composto. E essa canção, em Bengali, né, diz o seguinte: ó Mãe Kali, aquela que nos 3 mundos, quem nos 3 mundos pode superar os seus passatempos? Às vezes você assume a forma de um homem, às vezes de uma mulher, às vezes você aparece numa batalha com um humor feroz. Assim como o Sr. Brahma
criou, assim como o Senhor Brahma, você criou o universo, assim como o Senhor Shiva, você também o destruiu, e assim como o Vishnu, você permeia todo o universo e mantém as entidades vivas. Como Shri Krishna, você apareceu em Vrindavana e caminhou pelas florestas, né, tocando a sua flauta. Então, novamente, você apareceu em Navadvipa, como Shri Goura, e intoxicou a todos com o cantar de Shri Harinama. Então, basicamente, ele está aqui dizendo que Kali é que, na verdade, se transformou em todas essas personalidades. Brahma, Shiva, Vishnu, Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. Bom, o Advaita Dasa então ofereceu reverências, né, ao Digambara Chattopadhyaya, ofereceu-lhe uma cadeira para se sentar e disse: por favor, venha, meu irmão, venha, entre, né? Já faz já faz muito tempo, né, desde a última vez que nos encontramos. Digambara então se sentou, né, expressando afeto com lágrimas nos olhos e disse: meu irmão Kalidasa, onde devo ir? Para onde devo ir? Agora você se tornou um renunciante, né, e você não se importa mais com os devas, né, no caso com os semideuses, né, e também com com os seus deveres religiosos, né. Eu vim do Punjab, né, cheio de esperança, mas mas vi que todos os nossos amigos de infância já haviam partido. Pesha, Pagla, Kenda, Girish, Ishi Pagla, Dhanuva, Kelly, o carpinteiro, e Kanti Bhattacharya. Todos já partiram desse mundo. Agora apenas eu e você permanecemos. E eu pensei que eu poderia, em algum momento, cruzar o Rio Ganges e me encontrar com você em Shantipur, né? E você também poderia cruzar o Ganges e me visitar lá em Ambika, né? Você pode passar alguns momentos do seu tempo junto comigo, sentado, e assim juntos poderemos estudar o Tantra Shastra. Mas o destino me golpeou cruelmente. Você se tornou pior do que um punhado de esterco de vaca. E não tem qualquer uso, nem nessa vida, nem na próxima terá. Diga-me, por que isso aconteceu com você? Então, ele expressou aí um descontentamento, né, tremendo pelo fato do Advaita Dasa ter se tornado Vaishnava. Ele tinha aversão aos Vaishnavas. Advaita Dasa pôde ver que o seu amigo de infância era, na verdade, uma companhia indesejada. E começou, então, a pensar num meio de escapar daquelas amarras. Pensando assim, então ele disse: irmão Digambara, você se lembra do dia em Ambika, quando nós estávamos jogando Guli Danda, né, e você chegou até o velho pé de tamarindo? E o Digambara disse: sim, sim, eu me lembro claramente. Era um pé de tamarindo próximo da casa de Gauridasa Pandit, né, que Igor Nitai costumavam se sentar ali, debaixo daquela árvore. E o Advaita disse: sim, sim, irmão. Enquanto estávamos jogando, você disse: não toque nessa árvore de tamarindo, nesse tamarindeiro. O filho da tia Sati costumava se sentar aqui. E se você tocar nessa árvore, você se tornará um renunciante. E Digambara disse: sim, sim, eu me lembro muito bem. Eu percebi que você tinha alguma inclinação para os Vaishnavas. E eu disse: você irá cair na
as armadilhas de Gauranga. E o Advaita disse: irmão, assim tem sido a minha natureza. Naquele momento, eu estava apenas, ou seja, no limiar de cair nessa grande armadilha. Mas agora eu caí completamente. E o Digambara disse: pegue minha mão e saia. Não é bom permanecer dentro dessa armadilha. E o Advaita respondeu: irmão, eu estou muito feliz aqui nessa armadilha. E eu oro para permanecer aqui para sempre. Apenas toque esta armadilha uma vez e você verá por si mesmo. E o Digambara disse: eu já vi tudo. E parece que a felicidade no começo, isso se parece com a felicidade logo no começo, mas ao final você verá que é apenas decepção ou ilusão. Né? E o Advaita disse: e o que dirá então, o que você pode dizer sobre a armadilha na qual você se encontra? Você espera obter alguma grande felicidade ao final? Não se iluda. E o Digambara disse: veja, nós somos servos da deusa Mahavidya, Durga, e desfrutamos de felicidade agora e também desfrutaremos no futuro. Você pensa que você é feliz agora, mas eu não vejo que você está nem um pouco feliz. Além disso, não haverá limites para o seu sofrimento no final. Eu não posso compreender por que alguém se torna um Vaishnava. Veja, nós desfrutamos comer carne e peixe, né? Somos bem vestidos, né? Somos mais civilizados do que vocês, Vaishnavas. Nós desfrutamos de todos os tipos de felicidades que a ciência material nos oferece, enquanto que vocês estão privados de todas as coisas e vocês não obterão a liberação, né, final. E o Advaita disse: por que, irmão? Por que você diz que nós não seremos liberados, né, no final? Porque não haverá a salvação para mim, né, no final? E o Digambara disse: não, ninguém, até mesmo Brahma, Vishnu ou Shiva, poderão obter a salvação se eles se tornarem indiferentes à Mãe Nistarini, que é um outro nome para Durga. Mãe Nistarini, aquela que concede a salvação, é o poder primordial. Ela manifesta Brahma, Vishnu e Mahesh, e após isso ela os mantém através da sua potência chamada Karya Shakti. Quando esta mãe deseja, tudo entra novamente em seu ventre, que é o recipiente, né, que contém todo o universo. Você por acaso já adorou a Mãe Suprema, e invocou a misericórdia dela? E aí o Advaita Acharya pergunta, Advaita Dasa, né, pergunta: a Mãe Nistarini por acaso é uma entidade consciente ou uma matéria inerte? O Digambara disse: ela é a consciência personificada e ela possui total livre-arbítrio. É pelo único desejo dela que o espírito é criado. E aí o Advaita Das perguntou: o que é Purusha e o que é Prakriti? E o Digambara disse: os Vaishnavas se ocupam apenas em bhajan, eles não têm conhecimento da filosofia, não das verdades filosóficas fundamentais. Embora Purusha e Prakriti se manifestem como dois fenômenos, eles são na verdade apenas um, assim como duas metades de um grão de bico. Se você pegar a pele do grão de bico, existem duas metades,
né, se você tirar aquela pele do grão de bico, você encontrará duas metades. Né? Mas se aquela pele se mantém, então apenas existe um grão de bico, né? Um pedaço, um inteiro. Né? O Purusha é consciente, a Prakriti é inerte. Quando a consciência, né, quando o consciente e o inerte, né, se juntam em uma substância una, indiferenciada, então isso é conhecido como Brahma. E o Advaita pergunta: a sua mãe, Durga Prakriti, ela é feminina ou masculina? E o Digambara disse: às vezes ela é feminina, às vezes ela é masculina. Então a Advaita disse: então, se Purusha e Prakriti são como duas metades de um grão de bico cobertos por uma pele, né? Qual é a mãe e qual é o pai? E aí o Digambara disse: você está fazendo perguntas filosóficas? Excelente, nós somos muito versados nesta verdade. Né? O fato é que a mãe é Prakriti, matéria, e o pai é consciência, Chaitanya. E o Advaita disse: e quem é você? O Digambara disse: Pashabhado Bhavejiva Pashumukta Sadashiva. Quando alguém está amarrado pelas cordas de Maya, ela é uma diva. E quando ela está livre dessas cordas, ela então é o Senhor Sadashiva. Então a Advaita pergunta: então você é espírito ou matéria? O Digambara disse: eu sou espírito e a mãe é matéria. Quando eu estou preso, ela é mãe. Quando eu estou liberado, ela será a minha mulher, a minha esposa. Tá? Aqui, para quem não está entendendo aonde que ele chegou, né, é o seguinte: ele é um Mayavadi. Além de ser um Mayavadi, ele é também um adorador de Shakti, no caso Durga. Mas ele não tem a concepção correta de quem é Durga. Ele tem uma visão Mayavadi. Ele acha que ele é Shiva. Tá? São as pessoas que cantam o mantra Shivoham, por exemplo, e acham que agora eles são, vamos dizer assim, estão iludidos por Maya, mas que a essência deles, né, é o próprio Shiva. Então ele diz: agora ela é minha mãe porque eu estou assim, preso em Maya. Então ela, né, tem o arquétipo de mãe para mim. Ela vai me salvar, ela me mantém, ela me nutre. Mas quando eu chegar no estágio de liberação, né, de perfeição, que ele já definiu como sendo Brahman, na verdade, né, ele se tornará o quê? Shiva. Né? E aí o Shiva é que é o marido de Durga. Né? Então, é por isso que ele diz: depois ela se tornará a minha esposa. E o Advaita diz: esplêndido. Então agora toda a verdade foi exposta sem qualquer dúvida. A pessoa que é a sua mãe agora se tornará a sua esposa. Onde você encontrou tal filosofia? E o Digambara disse: irmão, eu não sou como você, que simplesmente vaga de um lado para o outro dizendo que eu sou um Vaishnava. Eu conquistei o conhecimento me associando com inúmeros sannyasis perfeitos e liberados, brahmacharis, tântricos, né? E por estudar os Tantra Shastras dia e noite. Se você desejar, eu também posso fazer você capaz de compreender este conhecimento. Advaita Dasa então pensou consigo mesmo: que tremendo infortúnio. Mas, em voz alta, ele disse: muito bem, então explique-me uma ideia. Né? O que é civilização e o que é ciência material? Ou Prakriti Vijnana. E o Digambara disse: civilização significa falar de maneira cortês dentro de uma sociedade culta, vestir-se de maneira respeitável,
né? E também comer, né? E agir de uma maneira que não é repugnante aos outros. E você não faz nada disso. E aí o Advaita diz, mas por que você diz isso? O Digambara responde, você é notavelmente, né, antissocial, porque você não se mistura com os demais. Né? Os Vaishnavas nunca aprenderam, né, o que significa satisfazer os demais, agradar os demais com palavras doces. Assim que você coloca os olhos sobre alguém, você já o ordena a cantar Harinama. Por quê? Não existe qualquer outro tipo de discussão civilizada para se fazer? Qualquer um que veja a sua roupa, né, não ficará inclinado, ficará inclinado a não permitir que você se sente na mesma mesa que eles, né, ou que participe da mesma reunião que eles. Você usa panos amarrados pelo corpo, você usa um rabo de cavalo estranho no topo da sua cabeça, né, uma guirlanda, um colar de contas ao redor do seu pescoço, que é a Kantimala. Né? Que tipo de vestimenta é essa? E você come apenas batatas e raízes. Você não é nem um pouco civilizado. O Advaita Dasa determinou que, se fosse para começar a discussão, né, e que Digambara, né, fosse embora com raiva, isso seria então um grande alívio. Então ele simplesmente disse, o tipo de civilização na qual você vive, né, te deu a oportunidade de alcançar o destino mais elevado na próxima vida? E o Digambara disse, cultura não concede a ninguém um destino mais elevado na próxima vida. Mas como a sociedade pode ser elevada sem cultura? Se a sociedade é elevada, então podemos então nos esforçar pelo progresso em outros planetas. E o Advaita disse, irmão, eu devo dizer algo. Se você não ficar com raiva. E o Digambara disse, você é meu amigo de infância, eu abandonaria a minha vida por você, ou seja, eu morreria por você. Né? Como eu não poderia tolerar qualquer coisa que você dissesse. Né? Eu sou um amante da cortesia, mesmo que eu ficasse com raiva, né, minhas palavras permaneceriam doces. Quanto mais um homem ele guarda, né, esconde, oculta os seus sentimentos internos, mais culto ele é considerado, né, como sendo. Ou seja, aquela pessoa que é autocontrolada, né, que não expressa as suas raivas e angústias e desconfortos, é considerada uma pessoa culta e civilizada. E o Advaita disse, olha, a vida humana é muito curta e existem muitos problemas nela. Neste curto período de vida, né, o único dever da humanidade é adorar Sri Hari com simplicidade. Estudar os caminhos da civilização material e sua cultura é simplesmente iludir a própria alma. Né? Eu compreendi que a palavra sabhyata, ou civilização, é simplesmente outro nome para uma ilusão civil.
Um ser humano permanece simples enquanto ele estiver no caminho da verdade. Quando ele adota o caminho da desonestidade, ele deseja aparecer, né, aparentar civilizado, né, e tratar os demais com palavras doces, mas internamente ele permanece adicto à ilusão e a atos maléficos. O que você descreve como sendo civilização não possui boas qualidades, porque veracidade e simplicidade são, na verdade, apenas as boas qualidades, são as únicas boas qualidades. Nos tempos modernos, a civilização apenas tornou-se um meio, né, de manter a depravação inerente de cada um. A palavra sabiata literalmente significa estar apto a participar de um sabá, ou seja, de uma assembleia virtuosa. Na realidade, a civilização que está livre do pecado e da enganação, né, é apenas encontrada entre os Vaishnavas. Os não Vaishnavas apreciam muito a civilização que está saturada de pecado. A civilização da qual você fala não está nem um pouco relacionada com o Nitya Dharma da Diva. Se civilização significa adorar a si mesmo, adornar a si mesmo com roupas estilosas para chamar a atenção dos outros, então as prostitutas são mais civilizadas do que você. Apenas a única necessidade, né, da roupa é que você deve cobrir o seu corpo, né, e mantê-lo livre e limpo de qualquer coisa suja ou mau odor. Né? A comida ela é favorável quando ela é pura e nutritiva. Mas você apenas se importa com comidas saborosas. Você nem mesmo considera que ela pode ser pura ou não. Vinho e carne são naturalmente impuros. E uma civilização baseada no consumo dessas coisas é simplesmente uma sociedade dedicada ao pecado. Então, o que agora é chamado de civilização é, na verdade, a cultura de Kali Yuga. E o Digambara disse: você, por acaso, se esqueceu da civilização dos imperadores muçulmanos? Apenas considere, né, as maneiras com as quais as pessoas se sentam na corte do imperador muçulmano. O quão educadas elas são e falam, né, e seguem uma etiqueta adequada. E o Advaita disse: isso são apenas condutas mundanas. Né? O quão deficiente é um homem que, na verdade, não está seguindo essas formalidades externas. Irmão, você serviu ao governo muçulmano por um tempo longo e você acabou ficando se tornando parcial para esse tipo de civilização. Né? Na verdade, a vida humana apenas começa a ser civilizada quando ela não tem mais pecados. Esses tão chamados avanços da civilização de Kali Yuga são simplesmente meios de aumentar atividades pecaminosas. Né? E isso não é nada mais do que a hipocrisia. Muito bem. Então, a gente vai encerrar por aqui. A conversa deles continua, né? E continuaremos na próxima aula. Um bom dia a todos então. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo.